eu venho de uma família, meu pai militar, né? Minha mãe é professora. E eu venho de uma família que lutou muito para a gente estudar. Então, meu pai priorizou muito isso. Mas, ao mesmo tempo, eles não tinham nenhum tipo de preparação financeira. Então, todo o salário do meu pai era impressionante. Eu lembro que a gente só comia pizza ou alguma coisa mais assim especial, um McDonald's, no dia 1, que era o dia que caía o salário do meu pai. Todos os outros 29 dias era a briga, assim, arroz e feijão que tinha. Todo mundo da escola tinha, porque meu pai trabalhava muito para botar a gente em boas escolas, mas todo mundo ia de Nike e a gente ia de quichute, entendeu? Éramos 3 irmãos, somos 3 irmãos. Então, o grande problema da minha vida financeira começou com a falta de educação, a falta de modelagem positiva financeira. Meu pai ganhava, gastava, sempre enrolado. Eu comecei a achar normal que era, vai ali, pega 50 reais com o teu tio, pega 100 reais com a tua avó. Eu comecei a achar que era normal. Você, tô mal, vou ali pedir dinheiro para os outros. Até que as coisas foram piorando quando eu percebi que a vida era... Quando eu comecei a ir para a rua trabalhar, já adolescente para jovenzinho, comecei a perceber que a vida era muito difícil, porque eu ganhava 450 reais e tinha que viver com aquilo. Eu era músico nessa época, eu queria fazer uma aula que a aula de violão era 280, eu ganhava 450. Foi mais ou menos no ano 97, mas eu já estava ganhando meus 450 reais. Eu fui trabalhar no estúdio de gravação. Uma coisa boa, eu nunca tive medo de trabalhar e nem medo das oportunidades. Então, eu queria trabalhar com música. Eu procurei o melhor estúdio de gravação da época, eu morava no Rio de Janeiro, e falei assim, eu queria trabalhar para vocês de graça. Eu tinha 15 anos. Eu queria ficar enrolando cabo aí, mas eu queria aprender como é que se faz e tal. Então, eu fiquei dos 15 aos 17 trabalhando sem remuneração, enrolando cabo no estúdio, mas aprendi a operar a mesa de som, a montar as coisas, a tocar instrumentos. Com 17 anos, estava gravando CDs e fazendo dinheiro. Então, com 17, 18 anos, eu comecei a ganhar mais. Para 18 para 19, eu comecei a ganhar mais. Só que o dinheiro ia embora no mesmo dia, porque era um modelo muito forte da minha família. E aquela coisa que você ganha... Eu lembro um dia que eu ganhei 5 mil reais. Foi o dinheiro máximo que eu ganhei de uma produção lá musical que a gente fez. Aí eu liguei para todos os meus amigos, vamos sair para comer hoje, que é por minha conta. Ou seja, eu não tinha dinheiro nem para comer no outro dia. Aí tu ganha um dinheiro que quer pagar pra todo mundo, né? E hoje em dia, andando com muita gente rica, eu vejo que rico divide a conta, né? O cara te convida e no final ele fala, deu 100 reais pra cada um. Eu falo, pô, não é possível, mano, o cara é bilionário. 100 reais pra cada um. E o pobre chega, vou pagar pra todo mundo. Até pode pedir o que você quiser. Então, eu comecei a ter dificuldades maiores, mas eu percebi uma coisa nesse tempo, que eu não gostava de trabalhar pra ninguém. Eu falei assim, cara, é muito ruim trabalhar pros outros, porque... quando eu conheci Janine, minha esposa, eu ainda trabalhava com música, só que a vida de música era muito instável, né? Tinha mês que eu ganhava 3 mil, tinha mês que eu ganhava 300 reais. E mais do que isso, eu sempre fui um cara ambicioso no sentido de, cara, eu quero ser o melhor ou maior nisso aqui. Aí com 19 para 20 anos eu percebi o seguinte, cara, eu não vou ser o melhor músico, tinha muita gente melhor do que eu não vou ser o melhor técnico de gravação, não dá, mesmo que o estúdio das melhores, não dá. Tem muita gente melhor, tem muita gente mais preparada. E segunda coisa, eu admirava muito alguns músicos que eram os melhores do Brasil. Eu lembro que eu fui gravar uma vez os músicos do Djavan, como técnico de gravação, né, ali no estúdio. E aí, cara, tava lá os maiores, eram os maiores do Brasil, Arthur Maia no baixo, uns caras assim, muito famosos, qualquer músico conhecia. E eu fui vendo os músicos chegando assim, de Fiat Uno toda arrebentada, os caras brigando pra dividir uma pizza. Cara, 20 reais, 5 de cada um, senão não dá. E eu falei assim, cara... eu não vou ser o maior. E se for, é até aí que eu vou. Ali eu decidi que eu queria ser alguém na vida. Eu falei, não, cara, eu tenho que partir para ser grande. Eu quero ser grande. Eu sempre pensei... Essa questão de você modelar pensamento, as pessoas acham que é clichê, mas é pura verdade. E eu fui para vendas. Meu pai me chamou para trabalhar... na época com um empréstimo, aquele negócio de empréstimo de Banco BMG, não sei o quê, para militares, porque ele era militar, ele começou a fazer uma renda extra com isso, falou, Thiago, vamos trabalhar. Eu ficava no centro do Rio de Janeiro distribuindo os panfletinhos e levando para o escritório do meu pai para ele fechar o contrato. Só que era muito desgastante para mim. Durante o dia ficava a minha sogra, que na época não era minha sogra, na época eu não estava casado ainda, ela cuidava do escritório e meu pai chegava depois do quartel, umas 4h30 da tarde, que o quartel era bem próximo ao escritório. E a gente ficava lá até a noite fazendo os contratos e tal. Só que era muito desgastante pra mim. Eu tinha que botar terno e gravata, ficar no calor do Rio de Janeiro distribuindo, não sei o quê. Encontrava um monte de amigos e falava assim, ih, caramba, o Thiago tá panfletando ali. Fala, panfletador! E aí eu falei, pô, isso não é pra mim, eu tenho que achar outra coisa. Aí
eu gostava muito de viagem, consegui entrar como vendedor freelancer numa agência de viagens e, cara, comecei a arrebentar de vender. No primeiro mês eu virei o maior vendedor do negócio, o cara já me chamou para trabalhar. Falou, cara, vem trabalhar. Eu comecei a trabalhar por performance. Vendia, ganhava comissão. Não tinha contrato, não tinha salário, nada. E ali eu comecei a me apaixonar por venda, me apaixonar por viagens. E aí, quando eu falei, liguei pra Janine e falei, vamos casar. Tô rico, tava ganhando 3 mil reais. Tô rico! Aí falou, vamos casar? Vamos. Aí começamos a organizar tudo para casar. Nessa época eu era aquele endividado apertado, tipo assim, de dever pouco. Eu sempre fui apertado, nunca assim tinha um dinheiro sobrando, sempre apertado. Para mim, eu desenvolvi um complexo de inferioridade muito grande por causa disso, porque o problema é o seguinte, a gente tinha uma vida de classe média baixa, mas porque meu pai era comandante dos fuzileiros, a gente convivia, por causa do título dele, com gente de classe alta. Então todo mundo tinha carrão, a gente tinha um chevetinho. Todo mundo andava de Nike, a gente andava de Quixute. Então o grau comparativo foi muito destruidor para nossas emoções. Então eu e meus irmãos, a gente cresceu cheio de complexos, cheio de rejeições e tal, por causa da comparação. Porque recentemente eu estive na África, no interior da Angola, fazendo um trabalho, e todo mundo rindo, todo mundo feliz. Por quê? Porque uma senhora tem uma panela, do outro lado também só tem uma panela, e na outra casa só tem uma panela. Não tem ninguém com jogo de panela e só você tem um. Então, quando não tem comparação, a felicidade é possível. Pobre é relativo, porque na cabeça deles, eu não tô vendo ninguém de carrão, não tô vendo ninguém com uma casa melhor que a minha, e tô comendo, eu sou rico. Não tem comparação, ele não sabe o que é rico e o que é pobre. Você nunca pode se comparar com quem não teve o mesmo ponto de partida que você. A comparação acaba sendo a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Você está destruindo cada sonho seu quando você começa a olhar para os outros que não tem nada a ver contigo. E voltando ao assunto da minha história, aí eu liguei pra Jane e falei, cara, vamos casar e tal, tô apaixonado e tal, vamos casar. Aí marcamos o casamento. Festão? Pô, festão do nosso nível, né, de subúrbio e tal. Eu acho que a gente gastou na festa toda 8 mil reais, que na época era uma fortuna pra gente, e hoje a gente não consegue nem publicar as fotos de tamanho nível que foi. Aí o que acontece, cara, quando faltava 10 dias, eu lembro que eu tava numa pressão assim, que a mulher das flores estava ligando, não, falta parcela de 500 reais. O cara do salão de festa, olha, não esquece a parcela de 800. Nessa pressão, a gente saiu fazendo dívida aí, né? Eu fui criado em igreja, então a gente tem uma frase que não é bem assim que funciona, mas virou um jargão dos crentes, que é o seguinte, Deus proverá. Sai fazendo dívida que vai dar tudo certo. E não vai, né, cara? É um jargão que realmente Deus provê, mas debaixo de várias condicionais. E aí eu falei, não, Deus vai prover tudo, vamos fazer. O que aconteceu? 10 dias antes, cara, eu recebi uma ligação, eu fui trabalhar normalmente, não deixaram eu entrar na sala. Assim, ó, cara, toma aqui tuas coisas, vai embora. E me mandaram embora com uma mão na frente e outra atrás. E eu casei desempregado. Eu lembro da vergonha de casar desempregado. Eu falei, cara, o que meu sogro vai achar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? Eu desempregado. E naquele dia eu percebi que quando eu sou empregado de alguém, meu destino está na mão dessa pessoa. Porque eu achei que ia casar tudo certo e casei desempregado. Naquele dia eu fiz uma declaração, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Eu vou ser dono do meu próprio negócio. E realmente eu casei 15 de junho, em setembro eu comecei a minha agência de turismo, nos fundos da minha casa. E isso em 2005. Em 2006 a gente penou muito, a agência não estava dando muito certo, mas eu pagava as contas, fazia compras. Eu lembro que a gente era muito feliz com 50 reais no final de semana. Eu ligava pra gente, Janine, tem 50 pro final de semana. A gente já sabia o que ia fazer. A gente ia comprar o pote de açaí de 700 ml e deixar na geladeira o final de semana pra gente comer aos poucos. Alugava 2 vídeos na locadora pra ver final de semana, porque não tinha Netflix, não tinha nada disso. Alugava 2 DVDs. No sábado a gente pediu uma pizza de R$26,50, mas eu era muito feliz com 50 reais. E então, assim, 2016 foi muito difícil. 2006, 2007 a empresa começou a crescer. A gente começou a trabalhar com Oriente Médio, fazer viagens focadas em Israel, a gente começou a prosperar. 2008 a gente começou a ganhar muito dinheiro. 2009 a gente explodiu, viramos a 3ª maior empresa do país no segmento. 2009, Nossa. 2010, 2011 a gente ficou na liderança, dando certo na minha cabeça. Hoje eu vejo que eu tava fazendo um monte de burrice, eu vou chegar aí. Eu tava orgulhoso. Então, em 2009, 2010, eu comprei meu primeiro carrão, aí ficava chegando mais cedo na casa da minha avó para todo mundo ver, os primos ver eu chegando de carro. Orgulho, vaidade. Eu achava que era o dono da verdade. Às vezes vinha um colaborador e falava, Thiago, acho que a nossa equipe de venda tá certa. Eu falei, você trabalhou onde para falar assim? Você tem qual experiência? Então não escutava ninguém, achava que sabia as coisas, não busquei consultoria, não busquei mentores. Mas tinha dinheiro, o dinheiro estava no caixa, eu estava achando, tá tudo bem, Deus está comigo, vambora. E aí quando chegou de 2013 para 2014,
a gente já estava assim, fazendo muitos grupos e muitos grupos famosos. Muita gente famosa no Brasil fazia grupos de turismo com a gente. E aí eu fui fazer uma viagem nova. Aí eu comecei a gastar a bel prazer. Tipo assim, eu ligava pro financeiro e falava assim, cara, quanto é que tem na conta aí? Eu não perguntava quanto tem meu, quanto tem na conta. Eu quebrei basicamente porque eu era burro financeiramente, orgulhoso, não tinha experiência, achava que tinha, e principalmente porque eu misturei PJ com PF. Sim. Então eu queria deixar a empresa pobre, portanto que eu fosse rico. E aí eu fiz uma viagem, eu viajava muito e tal, fiz uma viagem para Nova York com a Janine e recebi uma ligação de lá, falando o seguinte, olha, volta porque a empresa quebrou, tá de cabeça para baixo. Mas o que aconteceu foi que o mercado virou de um dia para o outro. A gente recebeu muitos grupos, 87 grupos, a gente recebeu no dólar de 1,80. O mercado virou para 3 e pouco, era dia de pagar fornecedor. Só que aí vai piorar. Eu quebrei em 2,5 milhões de dólares, né? Eu paguei em 9 meses, vou explicar como. Aí o que aconteceu? Na mesma época que o dólar disparou e a gente ficou devendo 3 vezes mais aos fornecedores, Israel entrou em guerra com a Palestina e fechou as fronteiras. O que aconteceu? Os 87 grupos pediram reembolso. Agora não tinha dinheiro para o fornecedor e não tinha dinheiro para devolver. Tudo errado ao mesmo tempo. Eu tenho um livro que se chama Descubra o Seu Destino, que eu falo o seguinte, quando tudo dá errado ao mesmo tempo, é o destino. Porque eu falei, cara, não tem como sair da situação. Foi de todos os lados. E aí o que aconteceu? Automaticamente todo mundo saiu de perto de mim. Né? Um pai de família tem que odiar dívida. Senão ele vai trazer falta de energia emocional e espiritual para dentro da sua casa e é terrível. A dívida financeira, ela complica muito a vida familiar, a vida emocional, e para quem acredita em vida espiritual, a vida espiritual enfraquece muito. Então, eu me vim de um dia para o outro quebrado. Aí o que eu fiz? Não tinha mentor. Assista ao vídeo parte 2 Como paguei a maior dívida da minha vida para saber a continuação dessa história de superação. Se gostou do nosso vídeo, deixe o like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo.